queridos alunos. Uma alegria sempre encontro com vocês por aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema já iniciado na aula ao vivo, falando um pouquinho da globalização e da diversidade cultural. Tema muito importante, recorrente nas provas, né? Inicialmente, é importante aqui nós ressaltarmos juntos, né, que não há sociedade sem cultura, tampouco cultura sem sociedade. Uma depende da outra. E toda a sociedade, mesmo a dos homens de Neandertal, dos homens da caverna, a sociedade tribal, a indígena, todas essas sociedades construíram cultura, né? Do mesmo modo que não há cultura sem uma identidade. O que reconhece que nós somos mineiros, que nós somos paulistas, que nós somos brasileiros, ou que nós somos do Rio Grande do Sul, é exatamente a identidade que marca o nosso comportamento cultural. Então, quando eu vejo a bombacha, quando eu vejo a bomba de chimarrão, quando eu vejo o fandango, eu identifico que aquela é uma cultura sulista, uma cultura que marca o Rio Grande do Sul. Por outro lado, quando eu vejo o frevo, quando eu vejo São João, eu vou entender claramente que aquela marca a cultura nordestina. E assim sucessivamente. Então, a identidade, assim como nós temos a identidade enquanto documento que registra o nosso nascimento, que diz quem é nosso pai, mãe, onde nós nascemos, em qual livro do cartório nós estamos registrados, a identidade cultural é aquilo que nos define enquanto membros de uma determinada sociedade. Enquanto membro de uma determinada sociedade que assimilou um modelo cultural, tá certo? Então a cultura é exatamente esse conjunto de crença, de costumes, de atividades de um grupo social. Então dança, culinária, a vestimenta, a roupa, a moda, as construções de casas, né? O comportamento religioso, tudo isso marca esse grande arcabouço cultural que todos nós possuímos. Arcabouço esse que diferencia de país para país, de lugar para lugar. Se vivermos num país, né, multicultural como o Brasil, né, da área muito vasta, nós vamos entender que aqui há uma multiplicidade de culturas sendo um país só, né? Então isso é muito rico, a cultura é algo extremamente importante em qualquer estudo, né, de um país, em qualquer estudo de um grupo, de uma organização cultural. Os aspectos então intangíveis, as crenças, as ideias, os valores que formam essa cultura. E os aspectos tangíveis, os objetos, os símbolos, né, ou a tecnologia que representam esse conteúdo. Então nós podemos dizer que os aspectos intangíveis seriam a cultura imaterial, como o folclore, a dança, a música. E os aspectos tangíveis seria a cultura material, como o arco e flecha, o pote de barro, a moringa, a gamela, a viola pantaneira, são todos objetos que derivam de uma determinada cultura e que identifica essa cultura, tá bom? Então, cultura intangível, a cultura imaterial, a tangível, a cultura material. Então, a identidade cultural, gente, ela se constrói de forma múltipla, dinâmica, ela vai mudando, ela vai remodelando, ela não está parada, ela não está estática. Ela vai sofrendo influências, vai chegando imigrantes, vai chegando pessoas, as pessoas vão viajando, vão mantendo contato com outras regiões, vão trazendo alguns novos valores que vão sendo assimilados a uma determinada cultura local e vice-versa. Então, essa cultura ela não é engessada, ela não está parada, ela está em processo de construção, ela é dinâmica, né? Esses patrimônios e essas relações sociais são que simbólicas, né? Historicamente compartilhadas, historicamente vem contando, vem narrando a história de um povo, tradições de um povo, culturais, musicais, religiosas, né? Sendo um conceito, então, de trânsito intenso, essa tamanha complexidade, né? Podemos compreender, então, que a constituição de uma identidade em manifestações que a gente pode envolver um amplo número de situações, de pessoas, de grupos, de músicas, de festas, de danças, de culinária, né? De modo de se vestir. Então, tudo isso vai construindo essa intensa participação minha, sua, de cada um de nós nesse grande conjunto social, tá, gente? Então a identidade cultural é o sentimento de identidade, de pertencimento, né?
de uma pessoa com seu grupo e sua cultura. A identidade remete à ideia de reconhecimento, de pertencimento, de fazer parte, né? A identidade cultural faz o indivíduo se sentir membro de um grupo, é responsável pela forte coesão de grupos, né, políticos, religiosos, patrióticos, ideológicos, juvenis, né, entre outros grupos. Esses grupos ligados a uma contracultura, né, possuem em geral então uma fonte e uma forte identidade social. O que é uma contracultura, gente? São aquelas culturas de resistência, né? Exemplo, a calça jeans, a Coca-Cola, o fast food, nós já vimos em outras aulas que representam um universo extracultural. Não são nossos, mas nós assimilamos esses produtos na nossa cultura em razão de cinema, desenho animado, seriados, novela, propaganda, música, uma série de questões no mundo globalizado que utiliza computador, redes sociais, WhatsApp, cinema, Netflix, né? Desenhos animados, mundo Marvel, mundo Fox, mundo Disney, tudo isso vem formando uma grande influência cultural que não é nossa, mas que massificam desde o útero materno para que a gente vai gradativamente se descaracterizando enquanto cultura materna e assimilando valores de culturas externas, que não são propriamente as nossas, mas que foram assimiladas à nossa cultura. Então a contracultura é um movimento de resistência. É aquele movimento que, por mais que esse de fora vem embater, vem criar, né, forte pressão para que ele sofra mudanças, a contracultura está ali firme, ela segura a intensidade desses movimentos de contracultura, mantendo algumas dessas culturas maternas, né? Aqueles requisitos existenciais de cada uma dessas culturas e que mantém viva a nossa tradição, a nossa história, a nossa identidade, o nosso comportamento e que faz com que a gente também seja reconhecido lá fora com aquele traço marcante da nossa cultura que não se perdeu. Não se perdeu por quê? Por conta da resistência do movimento de contracultura, tá? A identidade cultural, então, e o conceito de identidade, olha, a importância depende do lugar e do momento que a gente está vivendo, é construída na história, portanto, é um processo dinâmico, né? As suas origens se localizam num passado perdido, idealizado, mas que não deixou de existir, não deixou de fazer parte, né, da nossa veia, daquilo que está assimilado na nossa lembrança e que a gente normalmente não abre mão. Por quê? Porque é um valor para nós, né? Então pode ser essencialista, né? Existe uma identidade verdadeira, autêntica, que permaneceu ao longo desse tempo, dessa trajetória, ou não existencialista, ou essencialista, que são aquelas, né, que se perderam parte, né? Busca se afirmar o presente do passado, né? Pode se relacionar com interesses, conflitos, contextos específicos, mas há sempre uma valorização de alguns e a eliminação de outros aspectos, de outros valores, né? Pode estar baseadas na ideia de etnia ou de raça, né? Então a identidade cultural faz com que os indivíduos desenvolvam o sentimento de pertencer a esse grupo, de estar enraizado a uma tradição, uma cultura, a um sentimento do passado, mas que não deixou de fazer parte da nossa vida. A cultura material, que são aquelas dos objetos, né? Arco e flecha, pote de barro, viola, violão, uma gaita, um objeto de um utensílio doméstico, algo que reporta uma cultura específica, né? A cultura material consiste em todo tipo de utensílio, né, de uma sociedade, ferramenta, martelo, máquina, música, arco e flecha, espada, tudo isso, né? A cultura não material abrange todos os aspectos morais e intelectuais. Envolve a música, a religiosidade, as danças, né? O folclore, a literatura, a história do Curupira, a história do Saci Pererê, isso faz parte do folclore. Está reunido dentro da nossa cultura imaterial ou não material. E existe, então, uma interdependência estreita e constante, né, entre a cultura material e imaterial. Elas fazem parte da nossa vida, da nossa história. Elas nos lembram, são fatores históricos que reportam para nós a nossa memória, a nossa história.
A gente sente o cheiro de uma comida, fala, nossa, lembrei do meu tempo de criança, lá na fazenda do vovô, lá na fazenda do meu bisavô. Eu lembrava quando a minha avó, minha tia, minha mãe fazia pamonha lá na fazenda. Então, há determinados elementos que estão vivos no nosso contexto, né, da formação da nossa identidade, que a gente nunca tira de nós. Por quê? Porque já estão assimilados aqui na nossa lembrança, já estão guardados nos sentimentos, no nosso coração. Faz parte do sangue que corre na nossa veia, porque a gente se sente parte integrante dessa cultura. E a gente não quer que isso se perca. E a gente não quer se afastar disso. Por quê? Porque são valores importantes de nós. São tradições importantes para a nossa vida, tá? E aí a globalização, né, cultural, os fatores que levaram à globalização, nós podemos dizer o aumento dos fluxos migratórios, lógico, esse intercâmbio, migrações para lá, migrações para cá, há um contato entre essas culturas e é natural que a gente se abra para outros elementos e que também receba, né, através da cultura aí dos imigrantes, receba outros valores e assimile também valores de outras culturas. Assim como, por exemplo, nós assimilamos o quibe na nossa culinária. E as pessoas de origem árabe assimilaram o arroz com feijão na cultura deles, né? O turismo é forte aliado, porque a gente mantém intercâmbio, visita, conhece, vai aos restaurantes de outros países, conhece a dança, a festa típica, conhece a religiosidade, né? Tem ali uma experiência durante 10, 15, 7 dias, um mês que a gente está fora. Há pessoas que fazem intercâmbios de 1 ano, de 6 meses, assimila muito dessas outras culturas, né? Então o turismo é um forte aliado para levar a essa ampliação do processo de globalização. O aumento das trocas comerciais entre países, o que facilita que a gente encontre produtos de outros países e que também os países recebam os nossos produtos. As empresas transnacionais que montam suas fábricas aqui, que abrem para o mercado de trabalho local e que, portanto, vai haver ali uma inter-relação de mão de obra brasileira com a diretoria que vem de fora, né? Com a administração daquela empresa, a tecnologia que vem de fora, mais a mão de obra nossa, a matéria-prima nossa, que se funde automaticamente, há ali uma riqueza de intercâmbios culturais, econômicos, né? E isso faz parte da nossa vida, da nossa história. Eles assimilam um pouco da nossa cultura, nós também assimilamos um pouco da cultura deles. E a maior abertura dos mercados, a queda das barreiras alfandegárias, principalmente agora durante a pandemia, o quanto que a gente tem comprado produtos de fora, né? O quanto que é fácil comprar um livro, comprar um CD, comprar um produto que vem de outro local, né? Exatamente por conta da abertura dos mercados, da queda das barreiras alfandegárias, que é um processo intenso do mundo globalizado neoliberal, que nós aprendemos lá na primeira e segunda aula, há 2 semanas atrás, né? As consequências da globalização cultural, homogeneização dos estilos de vida. Então, homogeneiza, né? Faz com que as pessoas, de certo modo, passam a viver comportamentos muito parecidos por conta de livros, de filmes, de músicas, de cinema, de novela, de Netflix, do processo educacional, de propaganda, de clipes musicais. Então, há uma forte homogeneização. 2, difusão do consumismo. A gente compra muito, adquire muito, né? As pessoas adquirem produtos e marcas, né, que vêm do Japão, que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Europa, marcas que já foram assimiladas à nossa cultura, ao nosso dia a dia. Há pessoas que lidam com essas marcas, né? Então, o consumismo amplia, né? Gera mais consumo. A gente, em razão da influência da propaganda, do marketing, a gente compra muito mais. Às vezes até o que não precisa, mas a gente está comprando constantemente. Quanto mais a gente compra, mais nós estamos alimentando o ciclo do capitalismo neoliberal. E isso alimenta os mercados. Por isso que é importante ter um país como o Brasil, que tem aí centenas de milhares de consumidores, mantendo o consumo e garantindo o lucro bilionário, trilionário para empresas multinacionais e transnacionais que colocam seus produtos aqui ou que produzem parcialmente seus produtos aqui no Brasil. A uniformização, né, do planeta ao nível alimentar e do vestuário. Então, moda universal, alimentos universal, fast food, Bob's, McDonald's, Coca-Cola, esse universo de alimentação que faz parte, né, da nossa vida, principalmente dos jovens, dos adolescentes, né? Isso faz parte, as pessoas hoje têm muita dificuldade de ficar fora
dessa natureza de fast foods, dessa natureza da alimentação, assim como as marcas, assim como a moda, né? A moda é um fato social, muito bem explicado pelo Durkheim, nós já falamos um pouquinho disso esse ano, e o Durkheim vai dizer, por ser um fato social, a moda é coercitiva, ela impõe, ela é externa, ela é geral. Querendo ou não querendo, nós estamos absorvendo o padrão dominante de moda que tem para todos os anos, dependendo das estações, né? A aldeia global. Então, esse mundo conectado nessa grande aldeia dominada e ditada por quem detém o capital e que influencia de modo massivo na nossa casa, na nossa mão, através dos aparelhos celulares, né? Nos computadores, no outdoor, nos painéis eletrônicos, no cinema, na novela, nos programas infantis, em todo momento nós estamos sendo bombardeados por essa influência, né, do mundo globalizado neoliberal, por essa influência da massificação cultural, de música, de roupa, de entretenimento, né, de festas, de comida, de moda. Estamos sendo bombardeados o tempo todo por isso, de modo que nós descaracterizamos a nossa cultura. Nós somos perdendo gradativamente aquilo que era muito forte da nossa cultura e assimilamos valores e modelos que não são nossos, mas que fazem parte hoje muito da nossa cultura, e é o que nos impulsiona a consumir cada vez mais, e é o que alimenta o ciclo do capitalismo, que precisa, né, de países que consomem, que precisa de mão de obra barata, que precisa de um lugar para colocar seus produtos, para tirar matéria-prima, para tirar petróleo, para tirar riquezas minerais, para tirar as questões, né, ligadas à mão de obra mais em conta, mais barata, e fazer com que esse capitalismo se multiplique em riqueza, se multiplique em dinheiro, se multiplique em dominação para esses grandes grupos, né, do sistema e do capital estrangeiro que já estão no Brasil, como Hyundai, Mitsubishi, Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Apple, Samsung, tudo isso já está aqui no Brasil e mantém seus mercados ativos através do nosso constante consumo, né? E a internacionalização das marcas. Algumas delas eu já disse aqui, mas nós temos Zump, nós temos Gap, nós temos Ford, nós temos um monte de marca que já estão totalmente familiarizadas, né? Lacoste e tal, já está toda familiarizada e a gente assimilou isso como natural também do nosso vestuário, né? E as vantagens, então, da globalização cultural? A criação de empregos, querendo ou não querendo, a gente tem criação de empregos, às vezes com uma certa e constante exploração econômica de salários baixos, de flexibilização de mão de obra, de exploração, né, de pessoas mais simples, mas ainda assim geram empregos, né? O aumento do contato entre as pessoas de diferentes lugares, por conta de WhatsApp, por conta de cinema, por conta do turismo, por conta da abertura de mercados, por conta da música e etc, né? A maior facilidade de investimentos externos, sim, a gente consegue investir lá fora, consegue investir através de bolsas eletrônicas, como por exemplo a Nasdaq, né? A facilidade das trocas comerciais, das culturas, né? Da gente entrar numa biblioteca de um outro país, visitar a biblioteca do Vaticano, ouvir uma música, ouvir ver uma dança típica de uma outra cultura, de um outro país, assimilar isso à nossa cultura. Então, isso é muito dinâmico, isso é rápido, isso é fácil. As teclas do computador rapidinho proporcionam isso para a gente. Então, há uma facilidade das trocas comerciais, das trocas culturais e de uma dependência também econômica, né? O aumento da circulação de informação pelas mesmas razões dos motivos anteriores que eu disse, né? A abertura, a facilidade de ligadas à aldeia global do mundo das telecomunicações, da informática, da TV, né? Da internet, né? O aumento da ajuda internacional, que aqui há uma restrição, a gente precisa ter cuidado, porque parece que o estrangeiro está cuidando muito, o estrangeiro está muito preocupado, e a gente sabe muito bem que nem sempre isso acontece. Na grande maioria das vezes isso não acontece, eles estão mais interessados, sim, nos explorar, sim, usar da mão de obra barata, sim, usar da nossa alienação, influenciar, né, politicamente, para que a gente seja envolvido num discurso midiático, né, construído pela mídia paga por esse capital estrangeiro,
né? Basta você abrir folha, revista, você vê o quanto que é bombardeado de dinheiro internacional. Então esses veículos de comunicação, Globo, Band, Isto É, Veja, esse grupo todo, gente, ele recebe dinheiro do capital internacional. Eles vão vender uma ideia que interessa a esses grupos que pagam, que patrocinam as páginas, que patrocinam, que fazem publicidades na TV, no rádio, no jornal impresso, etc. Tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado e uma maturidade para não ir acreditando em tudo. Assim como a gente também não pode acreditar em tudo aquilo que a gente lê em grupos de WhatsApp. Por quê? Por conta de fake news, por conta dessa máquina que gera notícias distorcidas, por conta desse favorecimento, às vezes até de grupos que estão produzindo notícia falsa com dinheiro público. E isso acontece no Brasil, fora do Brasil. Quantos escândalos internacionais nós já não tivemos com essa mesma denúncia que nós estamos fazendo aqui? Então, muito cuidado, viu? A ajuda internacional, gente, ela vem em intercâmbio, ela vem em tecnologia, ela vem talvez em subsídio, mas há sempre uma contrapartida. Então, não vamos ser inocentes e acreditar que tudo que vem é muito bom, não, porque também tem as suas mazelas. A gente tem que ir com cuidado, com ponderação, para entender que vem ajuda, mas há uma contrapartida também, tá? Beleza, gente? E por fim, o multiculturalismo. Então, a globalização e o multiculturalismo. A globalização faz com que esse intercâmbio leve às múltiplas culturas que elas se relacionem, que a gente mantenha uma relação. No multiculturalismo, gente, é necessário que a relação seja respeitosa, que a relação não seja de preconceito, de intolerância, não seja esses discursos que a gente tem visto aqui, discurso de intolerância com o chinês, discurso de intolerância com o venezuelano, discurso de intolerância com o africano, com quem vem do Haiti. Então há muitos discursos de intolerância no Brasil, há muitos discursos com violência no Brasil, o uso de violência para resolver conflitos no Brasil. Essa não é a tese do multiculturalismo. Ao contrário, o multiculturalismo quer o diálogo, o multiculturalismo quer o fomento daquilo que é rico entre as culturas, o multiculturalismo quer o respeito mútuo, o multiculturalismo quer a acolhida e a solidariedade, o multiculturalismo quer que a gente acabe usando ou usufruindo de tudo aquilo que essa múltipla cultura pode trazer de benefícios, né, para os países que estão interrelacionados. Então, o multiculturalismo, gente, é uma grande riqueza. Nós precisamos valorizá-los como essa grande riqueza e fazer com que esse multiculturalismo pode cada vez mais ajudar a gente a diminuir o preconceito, a intolerância, a violência e ter um discurso mais solidário, mais humano, de empatia, de alteridade e de cuidado uns com os outros, porque é isso que se espera de todo ser humano. É isso que a gente espera, que a gente tenha compreensão com as limitações dos outros, que a gente entenda que nós também temos as nossas mazelas, e a união de defeitos e de qualidades, de valores de uma cultura, com alguma coisa que me incomoda nas outras culturas, a soma disso vai fazer com que a gente possa se transformar, remodelar, renovar e revivificar aquilo que é da nossa cultura e assimilar valores importantes que são de outras culturas para que a gente se torne ainda melhor, tá bom? Essa é a ótica, essa é a temática, é isso que a sociologia e a antropologia nos ensina, é essa a temática que nós precisamos refletir a partir de um estudo sério, né, que a sociologia propõe através do multiculturalismo. Um grande beijo, até a próxima aula, tá? Tudo de bom.